Bom dia! Hoje eu vim fazer a explicação dos conceitos do mapa conceitual que foi solicitado na atividade 1 de Química. Lembram? Que foi sobre ácido, base e escala pH. Eu vou explicar para vocês o que é isso, tá certo? Então, ácido. As substâncias aí, ácidos, são substâncias que têm esse nome, levam esse nome, né? Então, essas substâncias estão presentes em vários momentos do nosso cotidiano, da nossa vida. Temos aí o exemplo do ácido cítrico, que são as substâncias presentes em frutas cítricas, como laranja, limão, acerola, certo? Tem também no ácido clorídrico, que é um ácido presente no suco gástrico, né, lá do nosso estômago. Então, que é utilizado no processo de digestão. Só exemplos aí de substâncias que são consideradas ácidas, certo? Para vocês terem uma ideia. Então, esses ácidos, essas substâncias, elas são classificadas em orgânicas e inorgânicas. Os ácidos orgânicos são aquelas substâncias que fazem parte da nossa alimentação, né? Estão presentes em alguns alimentos, como o ácido cítrico, que eu já citei, presente na laranja, limão, acerola. Tem o ácido málico, que está presente na maçã, né, na fruta. Existe o ácido tartárico, presente na uva. O ácido acético, que está presente no vinagre. Ácido carbônico, que está presente aí nas bebidas gaseificadas, como refrigerantes, cervejas e outras, certo? E aí os exemplos de substâncias ácidas inorgânicas, né? São os ácidos que fazem parte do rol de substâncias impróprias para o consumo humano, né? Como os ácidos perigosos. Então, esses ácidos aí alguns são produzidos em laboratórios, né? São sintéticos e é proibida a nossa ingestão. Aí temos aqui o exemplo do ácido sulfúrico, ácido cianídrico, ácido clorídrico, ácido fluorídrico e ácido nítrico. Acredito que algum desses ácidos aí que eu citei vocês já tenham ouvido em algum momento aí da vida de vocês. Então, as substâncias ácidas inorgânicas, a maioria delas são utilizadas na fabricação de produtos de limpeza, por exemplo, de produtos farmacêuticos, né? Pequenas doses, então são utilizados aí na fabricação de vários produtos. E aí a característica dessas substâncias ácidas, né? Elas têm a característica de ser incolor, ou seja, não tem cor, né? É como a água, é como a cor da água, né? A água não tem cor. Tem um odor forte e asfixiante, né? Tem um cheiro muito forte e um cheiro asfixiante que atrapalha a nossa respiração. Tem aí a característica de sabor azedo, né? Ácido ou amargo. Por exemplo, o limão, não é verdade? É uma substância ácida, tem um sabor muito azedo e às vezes pode ser amargo. O pH das substâncias ácidas são inferior a 7, certo? Na escala pH. Substâncias com pH de 7 para trás, né? De 7 até o 0 são consideradas ácidas. Em temperatura ambiente, o estado físico dessas substâncias ácidas é o estado líquido, né? Elas também possuem baixo ponto de fusão e ebulição, né? O ponto de difusão, só lembrando aí, é a passagem do estado sólido para o líquido, e o ponto de ebulição aí é a passagem do estado líquido para o gasoso. Então, para elas passarem do estado sólido para o líquido, essas substâncias, e do estado líquido para o estado gasoso, não precisa de uma temperatura tão alta. Então, pode ser uma temperatura baixa, né? Elas se evaporam facilmente e também derretem facilmente. Conduzem eletricidade em meio aquoso. Meio aquoso aí é água, né? Quando essas substâncias, elas são misturadas com água, elas podem conduzir eletricidade, certo?
reagem com metais, com ferro, magnésio e zinco. Então, essas substâncias ácidas, se entrarem em contato com algum metal, ferro, magnésio e zinco, elas causam alguma reação química, certo? Ou física também. Em solução aquosa, liberam H+. O que é H+? É o hidrogênio, é um hidrogênio, um átomo de hidrogênio, né, que perde ou ganha elétron e que passa a ser um íon, né, no caso com carga positiva. O hidrogênio, no caso aí das substâncias ácidas, ele perde algum elétron. Em alguma reação, né, o átomo de hidrogênio, ele passa a ser um íon, onde ele perde elétron. Então, ele fica com a carga positiva. Então, esse símbolo aí de H+, representa hidrogênio com carga positiva, né? Um átomo de hidrogênio que deixou de ser um átomo e passa a ser um íon. Lembra da explicação que eu já dei? Que para uma substância se transformar num íon, ele perde ou ganha elétron. No caso do hidrogênio aí, nas substâncias ácidas, ele perde elétron e passa a ser um íon com carga positiva, certo? Um H+. E aí, explicando sobre as bases. As bases são substâncias presentes em nosso dia a dia, né? Assim como as substâncias ácidas, né? Porque elas são agregadas a produtos de limpeza, alimentos e fármacos, assim como também as substâncias ácidas. Frutas que apresentam sabor amargo, astringente, como a banana verde, possuem em sua estrutura uma molécula alcalina. Nesse caso, é o hidróxido de alumínio. Então, essas substâncias aí chamadas astringentes são aquelas substâncias que causam vamos dizer assim, um pigar na boca. Uma sensação de que a boca está amargando, assim, amarrada, certo? Outra base muito comum utilizada para fabricar sabão caseiro é o hidróxido de sódio, né? Conhecido também como soda cáustica. É importante criar também o hidróxido de amônio, que é usado na produção de alisantes para cabelo, produtos de limpeza e gás de refrigeração, fertilizantes agrícolas e até explosivos. Então, aí, mais uma vez, eu trouxe exemplos de substâncias básicas que fazem parte da nossa vida e do nosso cotidiano e que, às vezes, vocês não conheciam, não sabiam que eram substâncias básicas, tá certo? E aí, as características desse tipo aí de substância. Como eu falei, elas têm um sabor aí astringente, cáustico e amargo, certo? Tem aquela sensação de um pigar na boca, que está amarrando a boca, né? Quem já comeu uma banana não tão madura, fica aquela sensação na boca, parece que está pegando, né? Realmente no tecido da boca. Então, as substâncias básicas têm um pH superior a 7. Então, as substâncias básicas, o pH delas são do 7 ao 14, na escala pH. Elas também conduzem eletricidade em meio aquoso, quando elas são misturadas com água, elas conduzem eletricidade. Em altas temperaturas, desintegram-se. Então, quando elas são colocadas em alta temperatura, essas substâncias, os átomos, né, os íons dessas substâncias, elas se separam, né, que estavam ali juntas, formando uma substância, elas se separam. São substâncias formadas pela união de um cátion e um ânion, que liberam íons de hidroxila, né, numa solução aquosa em processos chamados de dissociações iônicas. Lembra que lá as bases liberam H+, liberam hidrogênio com carga positiva? Já as bases liberam hidroxila, íons de hidroxila, OH significa a substância hidroxila, com carga negativa, certo? Ácidos liberam carga positiva, H+, e bases liberam carga negativa, OH-. E aí vou falar aqui um pouquinho sobre as propriedades do ácido e da base, né? O que é que elas têm em comum e o que é que tem de diferente. Ácidos e bases são considerados inversos quimicamente. Então, elas são
opostas, né? São substâncias aí opostas, que tem algumas diferenças, né? Porque uma apresenta carga positiva e outra carga negativa. A estrutura, sobre a estrutura delas. Ácidos são moleculares, pois são formados a partir de uma ligação covalente. Lembra aí o que é ligação covalente? É quando os átomos, né, eles compartilham o elétron. Lembraram aí sobre ligação covalente? Já as bases, além de moleculares, podem ser iônicas, ou seja, formadas por ligação iônica. Nas ligações iônicas, os átomos, eles doam ou recebem elétron. Então, as bases, elas podem possuir ligação covalente e também ligação iônica. Já os ácidos possuem só ligação covalente, tá certo? Solubilidades. Os ácidos se dissolvem facilmente na água, contudo, a maioria das bases são insolúveis. Então, as substâncias ácidas em contato com a água, elas se dissolvem bem. Já as substâncias básicas, elas não se dissolvem na água, né? Elas são insolúveis. Há alguns casos específicos, como as bases de metais alcalino-terrosos e hidróxido de amônio. Então, só essas 3 substâncias aí que são um caso à parte, que podem ser dissolvidas na água. E condutividade elétrica. Ácidos são capazes de conduzir energia elétrica quando estão dissolvidos em água, assim como as bases moleculares. Então, as características incomuns dos ácidos e bases são esses aí, né? Que eles têm essa capacidade de conduzir energia elétrica em contato com a água. E aí, explicando para vocês o que é escala pH. O pH, o significado dessa sigla aí é potencial hidrogeniônico. É a escala que mede o grau de acidez ou basicidade de uma substância, podendo variar de 1 a 14. Observem aqui nessa imagem abaixo, temos aqui uma escala, a representação de uma escala pH, que vai lá do 0 até o número 14. Ali do 0 até o número 7 é o grau de acidez de substâncias ácidas, né? É o grau que apresenta a numeração aqui do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, apresenta a escala das substâncias ácidas. E do 8 até o 14, das substâncias básicas, também chamadas de alcalinas. Quando vocês virem essa palavra alcalino, significa o mesmo que básico, certo? Aí temos o exemplo ali de substâncias ácidas. Bateria, que tem o pH 0. Tem o ácido do estômago, que tem o pH número 1. O limão tem o pH número 2. A Coca-Cola tem um pH 3. O tomate tem um pH 4, nível de pH 4. O café tem um nível de pH 5 e o leite, o nível de pH 6. E aí, no meio, no número 7, temos a água, que é considerada uma substância neutra. Aí temos aí as outros exemplos de substâncias básicas. Sangue, com o número 8 aí, significa que que o sangue é básico. Soda cáustica, aí tem um pH 9. O antiácido, que tem um pH 10. A amônio, pH 11. Sabonete, pH 12. Água sanitária, pH 13. E o limpador de ralo, que tem um pH 14. Então, exemplo explicando para vocês um pouquinho sobre essa escala pH. Sendo assim, o pH 7 representa uma solução neutra. Por exemplo, a água pura, aí como eu falei. Já o que estão antes dele são consideradas soluções ácidas, né? O pH ácido, como eu falei, ó, do 6 ao 0, são as substâncias consideradas ácidas. E os que estão após o 7 são as soluções básicas, né? Com pH alcalino, do 8 até o 14, certo? Então, o controle do pH, né, não é importante não só para fins científicos, mas também no cotidiano. Então, essa escala aí que serve para medir a acidez ou basicidade das substâncias são utilizadas no cotidiano aqui, ó. O pH da piscina precisa ser verificado, assim como o pH do aquário.
e até mesmo o pH do solo para possibilitar certos tipos de plantações. Então, essa escala e essa medição que é feita são feitas aí, como eu falei no exemplo da piscina, para ver se a qualidade da água está boa. Também é feito no solo, para ver se a qualidade do solo da terra está boa para a plantação, para ver se precisa modificar aquele pH, colocar alguma substância para modificar aquele pH, para que a lavoura dê certo. Então, os indicadores ácido-base são utilizados para medir o pH de uma solução. Eles são substâncias que mudam a cor, indicando o caráter da solução. Nessa imagem aí abaixo, tem um exemplo de indicador de ácido-base, que é um indicador que é comprado, né? Quem compra esse indicador pega uma amostrinha ali da água e coloca em contato com alguma substância que muda de cor, indica ali, de acordo com a cor, dá para se saber se aquela água está ácida ou está básica. Por exemplo, aqui, ó, se aparecer lá a cor verde, significa que aquela água ela está mais de acordo com a escala lá de cores, a escala pH, significa que ela pode estar mais ácida, certo? Espero que vocês tenham compreendido a explicação, certo?